Dando continuidade, no vídeo anterior então nós falamos, muitas instituições de saúde não sabem exatamente como, aonde e por que estão gastando, ou o que estão gastando. Então, eu trouxe aqui uma questão que a gente possa então explicar o que nós precisamos fazer dentro de uma clínica, um hospital, né, um ambulatório, uma clínica odontológica. O que a gente precisa fazer para efetivamente entender quanto custa e como, aonde, por que eu estou gastando. Então, acompanhe comigo aqui esse slide. Nós temos aí uma problemática atual que eu inventei para poder mostrar para vocês a investigação do como, aonde e por que estamos gastando. Então imagine um procedimento alfa, procedimento qualquer, que é o procedimento alfa, em que o padrão eficiente desse procedimento seria gastar 1 hora para cada procedimento. E que a mão de obra desse assistente que faz esse procedimento, a gente contrate ele por R$800 ao dia. E é contratado para trabalhar 8 horas por dia, logo R$100 por hora esse profissional ganha de mão de obra. E material e medicamentos para executar esse procedimento que a gente tivesse orçado aí em R$50. Ora, então esse procedimento alfa, se eu juntar material e mão de obra, materiais diretos e medicamentos, que é R$50, mais mão de obra, que é R$100, o custo desse procedimento alfa seria R$150. E aí o que eu fiz? Eu fiz a medição de um dia de trabalho desse profissional. Então, a medição da produção de um dia foi o seguinte: esse profissional conseguiu fazer 5 procedimentos e o tempo efetivo de trabalho dedicado aos procedimentos foram 6 horas. E o total de material consumido nesses procedimentos foi R$300. Logo, gastei R$800 de mão de obra nesse dia, porque o profissional foi contratado por dia, R$800. Fiz 5 procedimentos e gastei R$300 de materiais e medicamentos. Bom, então, mão de obra 800, materiais e medicamentos 300, o total de gasto nesse dia para esse tipo de procedimento foi R$1.100, para executar somente 5 procedimentos. Logo, 1.100 dividido por 5, cada procedimento alfa me custou nesse dia R$220. Bom, essa é a análise convencional. Não há outra conta a fazer. O custo de cada procedimento alfa nesse dia foi 220. Então essa é a análise convencional. Agora eu preciso entender como, aonde e por que esse procedimento acabou custando 220. Bom, então a análise necessária que precisamos fazer é o seguinte: o custo da mão de obra, hora, é R$100 a hora. Materiais e medicamentos para fazer um alfa é R$50 por procedimento. Logo, o custo de cada procedimento alfa deveria ser R$150. Então, 5 procedimentos realizados nesse dia a R$150, o custo desses procedimentos nesse dia deveria ter ficado em R$750. Agora, a gente precisa entender que se o tempo efetivo que essa mão de obra se dedicou ao procedimento alfa foram 6 horas e ele só conseguiu fazer 5 procedimentos, nós tivemos aí 1 hora de ineficiência. E ali nós apuramos então o custo da ineficiência, porque não conseguimos executar conforme era o padrão. Tudo bem, procedimentos em saúde pode ter algumas intercorrências que a gente não contava, mas no padrão não conseguimos fazer, em média, 1 hora por procedimento. Ociosidade. A mão de obra que foi contratada para trabalhar 8 horas por dia, se ela se dedicou aos procedimentos alfa somente 6 horas, nós tivemos 2 horas de ociosidade. Por algum motivo, por falta de paciente ou qualquer outro tipo de motivo, nós tivemos de ociosidade dessa mão de obra 2 horas. Então eu calculei ali o custo da ociosidade dessa mão de obra. Agora,
cada procedimento deveria gastar de material R$ 50. 5 procedimentos foram realizados, vezes R$ 50, então deveria ter sido consumido de materiais R$ 250. Como na realidade consumimos R$ 300, nós tivemos R$ 50 que foi perda de materiais e medicamentos aplicados nos procedimentos alfas nesse dia. Bom, agora, nesse slide, nós temos ali exatamente os R$ 1.100 que nós consumimos para fazer os 5 procedimentos nesse dia, só que agora estratificado. O que deveria ter sido custo, e só não foi porque tive R$ 100 de ineficiência, R$ 200 de ociosidade e R$ 50 de perdas de materiais. Então, essa análise é necessária para que a gente possa efetivamente identificar como, aonde e por que estamos gastando na saúde. A conclusão que nós podemos chegar, nesse caso do procedimento, é que o custo do procedimento alfa poderá ficar entre R$ 150 se a gente conseguir manter um nível padrão para esse procedimento, ou 220, que foi o caso desse dia em que nós apuramos. Bom, então, a conclusão é muito simples. Se o meu custo do procedimento alfa está em 220 e eu tenho um concorrente que consegue fazer ele a 150, claro que ele terá um superávit, terá um lucro muito maior do que o meu, aonde eu tenho muitos gastos com ineficiência, ociosidade e perda. Então, o primeiro passo na gestão de custo é efetivamente entender como, aonde e por que estamos gastando. E tentar resolver esses problemas, entender as causas e resolver esse problema. Isso a gente trabalha então com a lógica da melhoria. Na lógica da melhoria, a gente coloca então dessa forma. A gente entende primeiro que nós temos os 3 vilões que nós acabamos de falar dele, que são as perdas, a ineficiência e a ociosidade. Esses 3 nós já entendemos. Mas aqui no nosso quadro vermelho, nós temos aí ainda gasto ou trabalho efetivo, gasto ou trabalho adicional. O que eu quero dizer com esses 2 quadrantes? Bom, trabalho efetivo seria tudo aquilo que na ótica do cliente, do paciente, de quem está sendo atendido, agrega valor para o cliente. Ele entende, ele enxerga que aquilo é importante e ele está disposto a pagar mais por aquilo. Porém, em todo atendimento, em todo procedimento em saúde, a gente tem alguns gastos que a gente pode classificá-los como gasto adicional. Ou seja, ele não agrega valor na ótica do cliente. O cliente não enxerga aquilo que você está gastando, mas que precisa ser gasto. Então, nós precisamos então entender os 3 vilões e conseguir entender o que na ótica do cliente, o que eu faço no meu atendimento, o que eu aplico nos meus atendimentos, que agrega valor à ótica do cliente, e o que eu tenho gasto e que na ótica do cliente não agrega valor. Se eu conseguir identificar e entender esses problemas e conseguir eliminar boa parte dessas causas que geram um gasto adicional, perda, ineficiência e ociosidade, se eu eliminar essas causas, eu consigo entregar um procedimento, um atendimento, em que aquilo que eu estou entregando, os gastos que eu estou tendo para entregar, é tudo aquilo que agrega valor à ótica do cliente. E agregar valor é exatamente quando o cliente recebe o atendimento, recebe o procedimento, recebe o serviço que você está prestando, e ele efetivamente pode ao final falar assim, caramba, fui muito bem atendido, esse é o grande profissional, ele usa material de primeira, ele fez isso. Então, tudo aquilo que efetivamente agrega valor e encanta o cliente, a gente deve gastar mais. E aquilo que não agrega valor, ou que é um gasto adicional, que é perda, ineficiência ou ociosidade, eu devo então reduzir. Na prestação de serviço, que é o caso da saúde, encantar o cliente faz toda a diferença. Eu viajo o Brasil inteiro e sempre fico hospedado
nos hotéis. Tem um hotel em Goiânia que é um hotel que é conhecido, chamado de Castros Hotel. Não é um hotel de rede, mas é um hotel que é 5 estrelas. Há uns 13 anos atrás eu estive em Goiânia, a primeira vez que fiquei hospedado no Castro, fiz a ficha completa e tal, e fiquei hospedado lá. A partir daí, toda vez que eu vou a Goiânia, a minha reserva está feita no Castro. Bom, há uns 2 anos atrás, eu estou lá no Castro, eu estava dando uma disciplina segunda e terça-feira à noite, numa instituição lá, e na terça-feira à tarde, eu estava no quarto e batem a porta. Bateram a porta, eu fui lá abrir. Quando eu abri, era o mensageiro com um mini bolo, uma vela e um cartão de aniversário. Era dia do meu aniversário. Agradeci, peguei o bolo, levei para dentro do quarto, olhei e falei, caramba, olha o que os caras fizeram. Ora, é claro que lá, 12 anos atrás, quando eu preenchi a ficha, eu coloquei a data de nascimento. Então, com certeza, naquele dia, 12 anos depois, o sistema deles estava lá indicando cliente com aniversário na casa. Então, eles foram e tiveram mais esse gasto com esse cliente. Fizeram um mini bolo, uma vela e um cartão de aniversário. Ora, é um gasto a mais? É. Aumenta o custo? Sim. Mas e daí? Se encantou o cliente e esse cliente vive falando para uma porção de alunos no Brasil inteiro sobre como ele foi atendido e como isso impactou a estadia dele ali no hotel. Ora, é exatamente isso que muitos hospitais já entenderam e já começam a fazer. Fazer algo que efetivamente encanta o cliente, que efetivamente faz o cliente ao final, na hora que ele sai e recebe a alta, ele fala assim, caramba, que hotelaria, que fantástico como foi atendido como fui cuidado e tratado neste hospital. Então, isso faz toda a diferença, porque muitos hospitais, às vezes, ficam brigando por preço, e outros hospitais ficam brigando em entregar valor, em encantar o cliente, e isso faz toda a diferença. Então, é importante na gestão de custo que a gente entenda como, aonde e por que eu estou gastando, entenda o que eu posso eliminar de ineficiência, ociosidade e perda e reduzir aquilo que não agrega valor na ótica do cliente. Tudo o que agrega valor na ótica do cliente, a gente deve até gastar mais. Não se preocupe em gastar mais naquilo que efetivamente o cliente vai enxergar valor no serviço em que você vai prestar. Isso faz toda a diferença na gestão de custo. Bom, nos próximos slides, nós vamos trabalhar então a nomenclatura básica de custo. Mas eu gostaria que você já fosse pensando no seu dia a dia e tentando imaginar o quanto de ineficiência, ociosidade e perda você tem e o que você entrega e o que você gasta que é efetivamente trabalho adicional que de repente você poderia entregar de uma forma em que diminuísse esse trabalho adicional. E aumente mais ainda os gastos naquilo que possa agregar valor na ótica do cliente. Em breve, nos vemos.